começar mais uma entrevista do Espiritismo BH. Esperamos que você goste. Com muita alegria, Espiritismo BH convidou Janete Reis para abordar o tema métodos anticoncepcionais, porque nós desejamos saber alguma coisa da visão espírita a respeito desse assunto. Tudo bem, Janete? Tudo bem, graças a Deus, Marcelo. É um prazer estar aqui com você e espero poder contribuir, na reflexão sobre esse tema. Então vamos começar, Janete. Explique o que são os métodos anticoncepcionais e nos dê, por favor, alguns exemplos. Bom, os métodos anticoncepcionais, eles têm por objetivo a prevenção à gestação não planejada. Para fins assim, didáticos, costuma-se separar, se dividir, precisamente, os métodos anticoncepcionais em 4 itens. Primeiro, os métodos comportamentais, que são aqueles que vão regular, são regulados tanto pelo homem quanto pela mulher. Eles é que vão ter o maior trabalho nesse método. Nós temos também os métodos de barreira, os métodos hormonais e os métodos cirúrgicos. Então, os métodos comportamentais, citando exemplos, nós temos o que é chamado normalmente de tabelinha, que é o método rítmico, em que a mulher, então, ela vai ter uma atenção especial com seus dias férteis. Nós temos também o método de temperatura basal, que também a mulher vai ter que conhecer seu corpo, e fazer essa medição. Tem um método também que é chamado Billing, que ela vai também ter uma atenção com a temperatura mucocervical. E por fim, dentro desse método, nós temos o coito interrompido, que aí vai depender do homem dentro da relação sexual. O método de barreira, citando exemplos, primeiro são aqueles que visam impedir que os espermatozoides tenham acesso no trato reprodutivo da mulher. Então, dentro desse método, nós podemos citar os preservativos, que aí tem tanto preservativo masculino quanto preservativo feminino. Tem o diafragma, que é feminino. Temos também os espermicidas, aí dentro dessa modalidade tem geleias, cremes, espuma e uma série de tipos diferentes. E tem também as esponjas, que são usadas juntamente com os hormônios. Agora, dentro dessa barreira, nós podemos colocar também, dentro da metodologia de barreira, podemos colocar o DIU, que é o dispositivo intrauterino, colocado então dentro do útero, da mulher. Há um tipo também muito parecido com o DIU, que é mais moderno, que é chamado de Mirena, que é também um dispositivo intrauterino usado com hormônio. Bom, depois, exemplos de métodos hormonais. Nós temos as pílulas, que aí todo mundo conhece, geralmente são 3 tipos de pílulas. Tem os injetáveis, os implantes, que são colocados subderme, e tem também anel vaginal. E ainda tem os adesivos, que são mais modernos, adesivos de hormônios. Por fim, nós temos os métodos cirúrgicos, que são métodos mais definitivos, e que vão esterilizar tanto a mulher quanto o homem, e aí não há como reverter. Então, esse método é chamado de método definitivo e os outros de métodos temporários. Todos esses métodos são absolutamente seguros e eficazes? Marcelo, infelizmente não.
todos esses métodos, eles têm falhas. Os métodos hormonais, por exemplo, além de falharem, muitas vezes, a gente conhece inúmeros casos, todo mundo conhece inúmeros casos de pessoas, né, de mulheres que engravidaram usando pílulas e usando outros tipos de hormônio, eles também trazem algumas sequelas. Os métodos comportamentais falham mais ainda, porque eles dependem da mulher conhecer seu corpo, né? E do homem também, às vezes, ter uma participação. Inclusive, os métodos cirúrgicos também costumam falhar, não são 100% seguros. Agora, há uma particularidade que eu acho que a gente pode analisar do ponto de vista espiritual, é que nós sabemos que, pela doutrina, né, nós sabemos que o espírito é que comanda seu corpo. Então, muitas vezes, a falha desses métodos tem mais a ver com o espírito se boicotando. Porque muitas vezes, no fundo, a mulher deseja aquela gravidez que ela está evitando. Então, o próprio espírito da mulher interfere na dinâmica da fisiologia dela, e aí acaba que há essa falha hormonal. Ou seja, não tem sucesso na prevenção. Inclusive até a gente já viu casos, por exemplo, né, de DIU funcionando perfeitamente durante muito tempo e de repente, apesar dele continuar no lugar e tudo, a mulher engravidar. Então nós podemos dizer o seguinte: a mente, ela tem muito mais poder, né, do que a química e do que os produtos da medicina, né? Janete, quais razões poderiam haver para que as pessoas se utilizassem de todos esses métodos para evitar os filhos? Bom, geralmente o casal utiliza o método porque ele deseja um planejamento, né? Estão às vezes em fase de construção da sua estrutura financeira, né? Estão estudando, buscando um emprego mais fixo, que seja mais rentável. Muitas vezes também nós temos casos, né, de a pessoa busca a prevenção porque tem receio de ter uma quantidade além daquela que ela já tem, né? Então quer limitar o número de filhos. Há os casos de pessoas que desejam evitar devido a problemas genéticos na família. Também casos de mulheres que não podem engravidar por causa de problemas de saúde, né? Então, basicamente, são esses os motivos. Situação financeira, né? Instabilidade ainda, as pessoas buscam um momento melhor. Mas o que a gente observa é que todos esses motivos, eles são muito vinculados à situação material, à questão material. É uma característica nossa de estar ainda pensando muito para fora, olhando muito o aspecto exterior, né? E a gente não olhar muito a questão espiritual dos compromissos e tudo mais. Então acaba pesando mais a questão material. Algum método anticoncepcional pode ser particularmente danoso ao espírito reencarnante? Marcelo, muitas vezes, quando existe um compromisso reencarnatório com o espírito, né, ele pode ficar no campo do casal, no campo energético do casal. E quando então há uma protelação desse compromisso, pode haver então um prejuízo psicológico para esse espírito, né? Porque ele está aguardando e o casal está protelando. Então isso aí depende do tipo de metodologia que eles estão usando. Agora, há uma controvérsia a respeito do uso do DIU. Fala-se que ele pode ser abortivo. Seria o caso seguinte: ele impede
que o ovo, né, já fecundado, se ligue, qual é a anidação que chama, que é ele se ligar à parede do útero. Então, aí depende de como se define a fecundação, porque há médicos, há cientistas que só consideram a fecundação após a anidação. E há os que consideram que a fecundação ocorre ainda quando o óvulo está na trompa. Então, isso aí gera uma controvérsia de que o DIU seria abortivo, né? E nesse caso, nós teríamos que ter muito cuidado. Então, assim, não estamos fechando questão, não há como a gente, né, não é a nossa área, não somos cientistas para ter essa definição, mas fica aí o alerta, né, para os companheiros espíritas de que temos que ter cautela no uso do DIU por causa dessa dúvida. Seja como for, a intenção de quem coloca o DIU, a mulher que coloca o DIU, ela é a intenção de usar um método anticoncepcional qualquer e não de provocar aborto. Exatamente. Sem parar. Então, nesse caso, a gente vê sempre nos livros espíritas, os espíritos falam que a responsabilidade da pessoa no ato que pratica tem muito a ver com a intenção, né? Então, para a mulher, não há aí, vamos dizer, uma responsabilização muito grande, porque a ciência não tem definição a respeito. Exatamente. Né? Me pareceu mais uma conceituação técnica da medicina. E não uma... E aí a gente fica na dúvida, né? Uma atitude premeditada, vou provocar aborto. Com certeza. Agora, para o espírito, né, que teria consequência maior para o espírito reencarnante, caso fosse abortivo mesmo, caso seja abortivo, desculpa, aí teria uma consequência maior para ele, né? Mas aí fica então o alerta, né? Agora, há algum tipo de exercício desses métodos contraceptivos que poderia ser danoso para quem os pratica? Olha, fora essa questão dos compromissos que se fala muito, né? Da gente estar adiando os compromissos, a questão seria prejudicial dependendo da intenção, como nós falamos há pouco. Então, se, por exemplo, a mulher está usando métodos anticoncepcionais por motivos egoísticos, e os espíritos sempre alertam nesse sentido, né? Se há um egoísmo no ato, então a responsabilidade da pessoa que o comete é muito maior. Então, se está usando por motivos egoísticos, do tipo aproveitar a vida, né? Ter as relações sexuais, mas sem nenhuma consequência, sem compromissos, ou seja, se há um aviltamento do sexo, um desregramento, aí sim nós podemos dizer que há um prejuízo para a pessoa que usa, né? Porque ela vai sofrer, não é castigo nem punição, mas é a lei de causa e efeito, e a pessoa vai sofrer as consequências dos seus próprios atos, porque é sofrendo as consequências que a pessoa vai aprender e vai se colocar em outro caminho. Só para a gente ajudar, então, um pouco mais esclarecer esse seu raciocínio, e a fim também de que não fique dúvidas para nenhum dos internautas, você disse que, por exemplo, um casal jovem, ele pode protelar o seu planejamento de filhos em função de questões econômico-financeiras, etc. Né? Então, não seria esse o caso que você está citando. Não. Você está dizendo uma total despreocupação com qualquer tipo de planejamento familiar. Na verdade, quando o casal faz um planejamento e usa o método anticoncepcional, ele não está fechando a porta, ele está simplesmente adequando a realidade do momento, né? Então, ele vai se adequar a isso, quer dizer, ele vai ajeitar o campo dele ali para que ele possa receber mais tarde uma criança. A ideia é essa. Agora, no caso do desregramento sexual, a pessoa simplesmente está visando o seu prazer. Ela não está preocupada e não quer ter filho, não quer ter esse tipo de consequência. Então, há uma diferença muito grande. Nesse caso, com certeza,
a utilização do método anticoncepcional vai pesar como uma consequência à rebeldia, né, da pessoa. E um casal que evita filhos por um desses métodos, ele está necessariamente contrariando a lei divina? Pois é, Marcelo. Aí nós vamos ter que estender mais um pouco o assunto. No Livro dos Espíritos, na questão 693, Kardec faz uma pergunta sobre essa questão. Ele diz o seguinte: se nós embaraçamos de alguma maneira a reprodução, estaríamos contrariando a lei divina? E os espíritos respondem assim categoricamente, que todas as vezes que nós nos antepomos ao processo da natureza, né, nós estamos contrariando uma lei divina. Então, tendo isso em vista, a resposta seria sim, né? O casal que evita filhos está transgredindo uma lei divina. Contudo, aí cabe uma série de reflexões, né? Porque uma coisa é a situação ideal, outra coisa é o que nós podemos fazer. Se nós formos analisar essa situação, nós vamos ver o seguinte: quando se fala que nós temos que evitar métodos anticoncepcionais, que seria a conclusão, né, dessa questão, nós estaremos falando que só poderemos ter relações sexuais com fins reprodutivos, certo? E aí cabe a pergunta: nós temos condições, no nível de evolução em que nós estamos, de termos relações apenas com fins reprodutivos? Nós temos esse nível de entendimento, nós temos esse nível de desprendimento para relegarmos o prazer a segundo plano? Então essa é a questão. Porque se a gente analisar o processo de evolução na área sexual, nós vamos ver muito claramente qual é a posição de Deus a respeito. O que Deus fez? Desde lá do início, do princípio inteligente, a evolução sexual foi acontecendo de uma forma muito ligada ao nível de consciência de cada ser. Então, por exemplo, os seres mais primitivos, sem nenhuma consciência, sem livre-arbítrio, não existe ali nem a reprodução sexuada. Ela é instintiva e muitas vezes nem precisa de um outro parceiro, né? Porque, quer dizer, precisa do outro parceiro, mas não como macho e fêmea, né? Tem os hermafroditas, não é isso? Muitas vezes não há contato nenhum. Coloca-se os ovos e o macho deposita o esperma. Então, é uma coisa muito instintiva. À medida que os seres vão se especializando, se tornando mais evoluídos, cada gotinha de consciência, que sempre elevação da consciência corresponde também ao livre-arbítrio, então cada gotinha de consciência corresponde a uma sexualidade mais voltada para o prazer. Por que Deus associou o prazer ao sexo? Para que nós, com o nível de consciência muito pequeno que nós temos, com o nível de espiritualização muito pequeno, pudesse nos estimular para a reprodução. Se não houvesse o prazer, os animais, à medida que fossem tendo mais consciência, não iriam buscar a reprodução, né? Então, chegando na fase hominal, esse prazer já é mais acentuado porque a consciência e o livre-arbítrio já são maiores, né? Então, veja só, que Deus não excluiu o prazer para nós que temos consciência. Evidentemente, a gente observa que
haverá uma evolução disso. Provavelmente, quando estivermos muito mais evoluídos, muito mais espiritualizados, isso vai diminuindo. Esse componente do prazer provavelmente vai diminuir. Hoje, nós escolhemos os nossos pares da mesma forma que os animais, porque nós estamos saindo da animalidade. Nós escolhemos pelo cheiro, pelos feromônios, né? Pela aparência. Não escolhemos pelo conteúdo espiritual da pessoa. Não é verdade? Primeiro nós olhamos, gostamos, e a partir daí é que nós vamos conhecer essa pessoa. Então, isso por quê? Porque nós não temos ainda um nível de espiritualização que nos permita escolher o parceiro a partir do que vamos aprender com ele, né? De uma percepção de que aquele é o companheiro ou a companheira ideal para a nossa trajetória reencarnatória de evolução espiritual. Então, nós não temos isso ainda. Ora, querer condenar um casal que usa método contraceptivo porque não tem relações, né? Isso é o mesmo que dizer que é porque eles não têm relações somente com fins reprodutivos, é querer ignorar toda essa realidade nossa, ainda muito animal. Então, haverá um dia que isso vai mudar, com certeza. A gente sabe dos espíritos mais evoluídos, que nem encarnam mais na matéria, né? E a gente vê nos livros dizendo que os espíritos se apaixonam de forma diferente da nossa, claro, porque não é pelo aspecto físico. E haverá um momento que, mesmo num processo ainda de encarnar, nós vamos ter aí esse componente mais, vamos dizer, retroagindo. Quer dizer, nós estamos numa fase em que ele cresceu, da agora em diante que entramos na fase hominal, ele pode ir retroagindo na medida da nossa evolução. Quanto menos desse estímulo precisarmos, quanto mais valorizarmos o lado espiritual, provavelmente menos os aspectos físicos irão contar, né? Então haverá menos essa busca do prazer. Aí sim é possível que a gente chegue um dia a essa condição de só nos relacionar sexualmente com fins reprodutivos, visando a questão espiritual. Agora, querer colocar uma camisa de força hoje é desconhecer inteiramente todo esse processo. Janete, algumas pessoas são contrárias aos métodos anticoncepcionais, argumentando que é esta a posição do espiritismo, já que há interferência no planejamento reencarnatório de espíritos que aguardam a chance de retornar à matéria. Você acha que é válido pensar desta forma? Olha, na verdade, o espiritismo não dita normas. O espiritismo não diz devemos fazer isso ou devemos fazer aquilo, né? Por quê? Porque o espiritismo, ele é evolucionista, ele não é salvacionista. O que significa isso? Que o espiritismo considera que cada indivíduo ele tem direito de escolher o seu caminho, a sua trajetória. O destino é o mesmo. Agora, o caminhar é de cada um. Então, o espiritismo não dita normas de comportamento, né? O espiritismo ele esclarece, ele informa, ele orienta, né? E ele também nos instrui sobre a realidade espiritual. Mas ele não diz o que cada um deve fazer. Então, quando os irmãos, às vezes, assim, meio desavisados, eles começam a ditar essas normas, que dentro do espiritismo nós temos que ser contra os anticoncepcionais, na verdade, há uma desinformação, e isso é um desserviço muito grande para o espiritismo, né? Porque coloca o espiritismo no mesmo pé de igualdade de algumas religiões que proíbem a relação sexual sem fins reprodutivos.
Porque, como nós dissemos, quando se é contra os métodos anticoncepcionais, se é a favor de que a relação só aconteça para fins de reprodução. Então, nós temos a religião católica, nós temos as religiões evangélicas que defendem esse ponto de vista. Mas eles têm uma visão diferente. Eles não creem na reencarnação e não veem o processo evolutivo da forma que nós vemos. Então, desconsiderar isso e igualar a nossa posição a essas posições que a gente sabe em que deram no passado, né, é um desserviço à doutrina. O Herculano Pires, em 1979, ele escreveu um livro que chama Curso Dinâmico de Espiritismo e colocou até um subtítulo provocativo, Esse Desconhecido. E ele fala nesse livro que naquela época, há 31 anos atrás, a moda dentro do meio espírita era a defesa da abstinência sexual. E ele é taxativo nessa questão, né? De que o espiritismo não dita normas. E que muitas vezes os companheiros de doutrina, eles se sentem, né, com direitos de querer impor ao outro uma forma de comportamento. Ora, de que serve proibir as pessoas de seguirem o seu próprio caminho, né? De que serviria uma pessoa deixar de ter relações para a busca do prazer e ter apenas com fins reprodutivos, simplesmente por medo de uma punição, de um castigo ou de uma consequência qualquer? Nós estamos fazendo o mesmo que se fazia com a ideia do inferno, né? Com a ideia de que nós seremos no final julgados, não seremos ressuscitados por Deus por causa de nossos pecados. Haverá aprendizado nessa prática que é feita por medo, por temor? O Espiritismo, ele não usa desses recursos. Nós vemos muitas vezes companheiros falarem umbral, falar isso e aquilo como forma de educação. E isso é totalmente equivocado. Porque cada indivíduo ele tem que buscar o seu caminho convicto de que é necessário seguir a lei divina. Senão não haverá aprendizado e não haverá mérito nenhum. Não é mesmo? Aliás, é preciso dizer o seguinte, que na mesma questão que eu citei do Livro dos Espíritos, 693, Kardec abre uma linha e pergunta aos espíritos: haverá algum inconveniente, mais ou menos assim que ele pergunta, estaríamos errados por evitarmos a reprodução, de controlarmos a reprodução de certas plantas e animais que são prejudiciais a nós? E os espíritos dizem: Deus deu ao homem um poder que ele deve usar sem abusar para controlar a reprodução segundo as necessidades. Ora, se isso é colocado em relação às plantas e aos animais, se nós podemos fazer isso, por exemplo, podemos usar um inseticida, podemos usar um antibiótico para matar as bactérias que estão nos matando, não é isso? Então, o que é que nós estamos fazendo quando tomamos antibiótico? Nós estamos controlando a reprodução das bactérias. Nós estamos impedindo aqueles irmãozinhos em início de processo de evolução de encarnarem. Não é verdade? Mas Deus permite. Ora, se nós temos essa permissão para isso, nós temos também a permissão para controlar a nossa própria reprodução segundo o que entendemos ser a nossa necessidade.
Não é verdade? Então, nós não podemos, nós temos que, quando estudarmos a doutrina, nós temos que refletir. Nós não temos que pegar nas palavras e ficar em cima disso, criando normas para os outros cumprirem. Eu até hoje não vi nenhum espírito com 30 filhos. Nenhum espírita com 30 filhos. Muito menos os que defendem o não uso do anticoncepcional. Ora, ou eles estão se relacionando apenas para fins reprodutivos, ou há uma hipocrisia nisso. Estão pregando para os outros. Pregando somente. para os outros. Não é verdade? Porque uma mulher que não usa anticoncepcionais e tem uma vida sexual normal com o parceiro, ela vai ter, no mínimo, um filho, né? Ela vai ter, no mínimo, uns 30 filhos aí, durante o seu período fértil. Então, de alguma maneira, nós estamos voltando à mesma situação criticada por Herculano Pires, há 31 anos atrás. Ou seja, de defender, né, a abstinência sexual. Nós vimos o que deu. Né? Então, agora a gente tinha que, pensando também na questão que você colocou, os espíritos, como é que ficam os espíritos que estão desejando reencarnar? Né? Então, aí há duas questões. Coloca-se que os espíritos, há uma fila de espíritos no plano espiritual e que nós precisamos dar a chance a eles de encarnar. Isso não deixa de ser verdade, mas também nós não podemos colocar essa responsabilidade nos nossos ombros. Nós estamos ainda no início da nossa evolução e não temos ainda uma capacidade altruística suficiente para termos essa noção de uma responsabilidade tão grande. Não é mesmo? Eu acredito, inclusive, que há formas mais caridosas hoje do que essa. Por exemplo, a quantidade de espíritos que não prosseguem evoluindo no plano espiritual porque estão presos à crosta da terra. E por que isso acontece? Pelo apego à matéria, né? E pela falta de esclarecimento do que é a vida espiritual. Quantas vezes nós atendemos em mesa mediúnica espíritos que acham que a vida espiritual se resume a ficar perambulando na crosta da terra. Então, a gente divulgar essa realidade, para mim, é muito mais caridade do que querer pegar essa responsabilidade de ter uma quantidade enorme de filhos. Por planejamento reencarnatório. Exatamente. Que seria um campo de hipótese, porque as pessoas jamais teriam certeza disso. E com relação a aqueles que estão programados para serem os nossos filhos, né? Evidentemente que vai haver um protelamento dos ajustes que têm que ser feitos, né? Mas o espírito sabe, o espírito no fundo ele sabe. Então, se ele está evitando que um ou dois venham, é porque ele não está preparado. Ele está se excusando mesmo, porque o espírito sabe. A gente não sabe enquanto personalidade, mas como espírito sabemos quantos filhos seriam. Eu acredito nisso. Janete, uma última pergunta então, para que a gente possa encerrar. Como ficaria a situação espiritual das pessoas, dos encarnados, né, que optam numa vida por não terem filhos? Pois é, Kardec não teve filhos. Chico Xavier não teve filhos. Serão queimados na fogueira do inferno? Então, mais uma vez, a questão é qual a intenção? Por que a opção? Né? Kardec não teve filhos, mas ele educou milhares de outros filhos. Chico Xavier, a mesma coisa. Se Chico tivesse tido filhos, talvez ele não desse conta de escrever 500 livros, porque ele não conseguiria ficar até de madrugada. Né?
choro de menino, toda essa situação que requer a nossa atenção, não é mesmo? Então, a gente sabe que muitas vezes nem está programado realmente para aquela pessoa ter filhos, dadas as responsabilidades que vai assumir, né? E é acordado isso às vezes no plano espiritual. Daí a dificuldade, né? Daí o desserviço que a gente presta é quando a gente tenta demover a pessoa de uma ideia. Nós devemos deixar que cada um faça a sua escolha, porque de repente nós estamos inviabilizando um projeto, né? Então a consequência, ela só vai haver uma consequência mais, diríamos assim, negativa, se a pessoa está fazendo essa opção por uma questão de puro egoísmo, né? De não querer ter responsabilidade, de não querer se envolver com problemas, eu fico na minha, um mundo que se dane, né? Então, esse tipo de comportamento, consequentemente, trará algum tipo de sofrimento pela lei de causa e efeito, né? Porque a pessoa vai protelando, vamos supor, ela tem um compromisso com determinados espíritos, protela é um inimigo que deveria vir ali. O espírito tem medo de receber, né? E decide, aqui não. Então esse desafeto, ele vai ficar muito mais chateado, muito mais irritado com ele, né? E muitas vezes dali começa a ter um processo obsessivo, pode começar. Então, assim, de alguma maneira, ele sofrerá as consequências. Não é castigo, não é punição, é uma escolha. Nós escolhemos ser felizes ou infelizes, né? Agora, não podemos generalizar nenhuma situação. Como a gente citou aí o caso de Kardec e de Chico, tem o caso de Madre Teresa de Calcutá, de Irmã Dulce, que são espíritos que fizeram essa opção, né? Mas que abraçaram inúmeros outros filhos. Então, nisso há um mérito, com certeza, né? Então, é isso basicamente. Janete, muito obrigado por sua participação. Nós temos certeza de que o seu estudo, a sua pesquisa vai ser útil para muitas pessoas. Eu que agradeço, viu, Marcelo, pela oportunidade e espero ter contribuído com essa reflexão, né? E eu que agradeço. Então, o que achou desta entrevista? Dê a sua opinião acessando o Fale Conosco. Até breve!